E aí galera, beleza? Saudades de mim, né? Acredito que sim, hein? Hoje nós vamos trabalhar com a ideia da lei da velocidade, ou lei cinética, ou lei da ação das massas. Para isso, nós precisamos entender alguns fatores. Tranquilo? Então, essa lei cinética, ela só pode ser obtida experimentalmente, né? Então, os dados são avaliados em laboratório para chegar nessa lei. Ela ocorre a uma dada temperatura, não esqueçam isso, porque será fundamental na compreensão de equilíbrio químico. Então, eu sempre avalio a lei da velocidade numa dada temperatura. Se nós mudarmos a temperatura, nós vamos alterar essa lei. E ela está em função, né, ao produto das concentrações. Não esqueçam, tudo bem? Ao produto das concentrações dos reagentes. Veremos daqui a pouco como funciona isso. Primeiramente, nós temos que entender o que é uma reação elementar. Essa reação, ela ocorre em uma única etapa. Então, toda vez que nós trabalharmos com uma dada reação, nós vamos trabalhar pensando nessa reação elementar, né? E é ela que determina a lei da velocidade. Tranquilo? Consequentemente, nós teremos o quê? A reação não elementar. E essa reação não elementar, ela significa o quê? Que eu tenho várias etapas envolvidas no processo. No entanto, apenas a etapa lenta é que vai determinar essa lei. Lembra, eu dei um exemplo para vocês de uma fabricação de bicicleta. O que nós podemos retomar essa ideia? Então, se eu tenho uma empresa que fabrico bicicletas e dessa bicicleta eu divido em setores, então em um setor ocorre a formação das rodas dianteiras, em outro setor rodas traseiras, outro setor bancos, guidões, né, o quadro. Então notem que se eu tenho, né, que fabricar 1000 bicicletas no final de uma semana e apenas o setor que fabrica as rodas dianteiras produziu 500 rodas, percebam que ao término da semana nós vamos ter somente 500 bicicletas, considerando que os outros setores tenham fabricado as peças para as 1000 bicicletas. Então notem que o setor que fabricou menos rodas foi o que determinou a quantidade final. Então essa analogia é interessante entender na etapa lenta. Tranquilo? Que é ela que determina a lei da velocidade. Vamos entender isso melhor. Então notem que aqui eu tenho, né, uma equação hipotética, tranquilo? Onde eu tenho 3 reagentes químicos produzindo 2 produtos. Então eu tenho o reagente A, o B e o C. Notem que esse Azinho é o coeficiente estequiométrico. Quando eu trabalho com uma reação elementar, normalmente o expoente que nós vamos trabalhar corresponde ao coeficiente estequiométrico. Tranquilo? No entanto, se vier uma tabela como essa, indicando que várias experiências foram realizadas, então o expoente tem que ser determinado experimentalmente e nem sempre corresponde ao coeficiente estequiométrico. Então, percebam que aqui eu trago, né, substância A, B e C e a velocidade. Então, quando eu avalio uma tabela desse tipo, eu tenho 3 variáveis. Percebam que para eu avaliar a influência de uma substância na velocidade racional, eu preciso sempre manter uma experiência constante. Nesse caso, como eu tenho 3 substâncias envolvidas no processo, mantenho 2 constantes e avalio uma delas. Cobrei a concentração de A. Observem que
a velocidade quadruplicou. Uma maneira muito fácil de eu saber qual é a relação direta para essa situação, eu mantenho a mesma base, tá vendo? Ó, eu dupliquei a concentração, mantive a base 2. Transformo o quadruplicado na base 2. Portanto, o expoente que relaciona o mecanismo do meu processo já está determinado. Se você entendeu a substância A, nós fazemos a mesma situação para as outras substâncias. Uma observação que eu deixo aqui a vocês é: não necessariamente eu preciso comparar a 1 com a 2, a 2 com a 3, a 3 com a 4. Dependendo da situação, eu posso comparar a 1 com a 3, a 1 com a 4, a 2 com a 4. Isso depende de cada processo. Tranquilo? Se você observar a substância C, percebam que eu mantive a substância A constante entre os experimentos 3 e 4, a substância B constante entre os experimentos 3 e 4 e dobrei a concentração de C. O que foi avaliado? A velocidade octuplicou. Então, transformando isso numa potência de base 10, nós vamos ter o quê? Um expoente elevado a 3. Logo, nós vamos construir a lei da velocidade com base nisso. De que maneira? Então tá aqui. Velocidade de A vai ser o K. O que é esse K, pessoal? Esse K indica a constante de proporcionalidade e ela é uma constante obtida experimentalmente, que tem a ver com a temperatura no processo. Se nós mudarmos a temperatura, esse K também muda. Observem que aqui eu tenho a concentração de A. Olha o 2. Olhem para cá. Olha o expoente obtido 2 na interpretação do meu processo. Ele vem elevado na concentração de A. Olha o B. Notem que o expoente 0 indica que, independentemente da mudança de concentração, a substância não interfere no processo de velocidade reacional. Então eu elevo ele a 0. Ou seja, qualquer valor elevado a 0 é qualquer valor. Olha o expoente 3 obtido aqui. Tudo bem? Ele foi determinado a partir da interpretação da tabela. Então, juntando as 3 leis para as substâncias A, B e C, concluímos que a velocidade, a lei da velocidade do meu processo, nada mais é do que a constante cinética vezes as concentrações das substâncias. Vamos voltar um pouquinho no início. Lembra? É proporcional ao produto das concentrações. Então, a velocidade é proporcional ao produto das concentrações. Tranquilo? Muito bem. Uma observação que aqui eu faço é: esse 2, ele indica, a ordem da reação em relação à substância A. Se fosse em relação à substância C, seria de terceira ordem. Se fosse em relação à substância B, de 0 ordem. Quando eu somo os expoentes respectivos para essas concentrações, eu tenho a ordem global do processo. Tranquilo? Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso encontro, Primeiro encontro aí ao estudo da cinética química. E para as próximas aulas traremos aí novidades com relação a outros conteúdos de química. Tranquilo? Um bom estudo para vocês e até mais.